Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Boa tarde para você que nos acompanha. Começa agora mais um programa Telescópio nesta quinta-feira, dia 16 de maio. Você vê imagens do monumento em homenagem a Júlio Prestes no centro de Itapetininga. O tempo de hoje na cidade está com muitas nuvens e há uma possibilidade de chuva para agora à tarde e a temperatura é de 23 graus. Recebemos em nossos estúdios um grande amigo aqui da TV Itapê, o jornalista Maurício Hermann. Ele que durante muito tempo comandou a bancada aqui do Telescópio e que certamente deixou saudades no pessoal de casa. Nesse tempo, o Maurício também esteve à frente da Secretaria de Cultura aqui de Itapetininga, além de muitos outros projetos. Ele é nosso convidado de hoje para falar de um tema muito delicado e importante nos dias de hoje, que é o racismo. O programa de hoje será sensacional, eu tenho certeza. E você aí de casa sabe, o Telescópio tem como apoiador o Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. E você que queira participar deste bate-papo, basta nos ligar pelo telefone que é 15 3527 8199 e também deixar suas mensagens nos comentários do Facebook da TV Itapê. Eu sou o Guto Nunes, fique com a gente e o Telescópio está no ar. Muito bem, começa agora então o programa Telescópio. Hoje, então, dia 16/5, né? Nós estamos gravando esse programa, então agora está indo ao ar para você hoje, dia 16/5. E eu digo para você de casa aí que você só pode sempre participar, mesmo não sendo um programa ao vivo, deixe seus comentários, deixe aí as suas perguntas pelo Facebook da TV, onde nós poderemos então entrar em contato com você, olhar sempre aquilo que você está pensando a respeito desse programa, porque é um programa da comunidade. É feito para o pessoal de Itapetininga mesmo interagir com a gente aqui. E hoje, com muita alegria, nós recebemos então o Maurício Hermann, ele que agora está na assessoria de imprensa da nossa Câmara Municipal, já passou também pela Secretaria de Cultura da nossa cidade, fez um grande trabalho aqui na TV, aqui como o âncora aqui do Telescópio durante um bom tempo também. Então é uma alegria muito grande recebê-lo. E Maurício, já dizer para você, como que esse conceito de racismo, essa ideia de racismo, essa luta que foi entrando na sua vida particular, como que foi? Boa tarde, Guto. Boa tarde, né, os telespectadores da TVI. É uma honra, né, tá voltando aqui a essa casa que sempre me acolheu com muito carinho, com muito amor, com muito respeito. Um abraço, né, em nome do Lalo aí, a todos os funcionários aqui da casa, que são os meus amigos. Queria também, antes de começar a falar um pouco sobre esse assunto, parabenizá-lo, né, essa gestão que você hoje está fazendo aí na frente do programa. Não é fácil, né, tá aí do outro lado. Acho que tá aí é mais fácil do que tá desse lado, mas também sei das dificuldades que tá aí nesse lado, entrevistando, né, diversas pessoas, diversos assuntos. Existe uma forte pressão e parabéns aí pela condução. Bicho, mas o racismo na minha vida, eu acho que é assim, né? Eu já fiz várias vezes essa reflexão e cada vez que eu faço essa reflexão, eu percebo que o racismo esteve na minha vida muito cedo, cada vez mais cedo do que eu imaginava, no momento anterior. Mas uma percepção disso que eu tive mesmo, que era racismo, né? A partir dos 18 anos de idade, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de ler e acabei me deparando com autores que iam discutir essa questão do racismo, e a partir dessa percepção que eles foram, né, através de textos, me ajudaram a construir essa compreensão do racismo. Eu percebi que lá na infância, por exemplo, quando uma menina não queria dançar comigo na festinha junina, que é algo tradicional, né, e chorava, ou a professora não falava nada e depois mudava, né, a minha né, minha parceira na dança, eram manifestações que haviam de racismo, né? Hoje eu vejo também, eu sempre fui um cara envolvido
com artes, fazia dublagem, enfim, eu lembro que episódios, às vezes, quando algum político ia falar de desenvolvimento social para a cidade, quem aparecia era o negro. Naquela época eu trabalhava, aparecia isso. Nunca ouvia pouca gente falar, vamos falar sobre desenvolvimento econômico, vamos colocar um menininho loirinho, né, olhos verdes. Não, sempre estava o negro e falava, né? Só que essa leitura foi tardia no presente momento, né, do que eu vivi essas questões, eu não tinha essa noção. Então posso dizer assim que hoje eu consigo afirmar que o racismo sempre esteve presente na minha vida e sempre desde que eu vejo que eu me conheço por gente, é o racismo. E não esteve, ele está e estará, né? Então no passado, presente e futuro. Tá certo. E para o pessoal de casa que está acompanhando aqui, muitas vezes a gente pensa, a gente fala alguns termos e tudo, mas a gente não tem muito fechado assim na nossa cabeça o que seria esse termo, né? A seu ver, assim, o que é esse conceito de racismo? Então, na minha opinião, né, quando nós estamos falando de racismo, é até legal a gente aumentar um pouco o leque. O racismo ele pode ser, eu ter uma visão pré-concebida de um judeu, né? Isso é uma forma de racismo. Nós estamos falando aqui, né, deixando claro, nós estamos falando do racismo racial, nós estamos falando do racismo que se dá a partir da cor da pele. Então, eu entendo com um racismo, né, a forma que hoje, né, trazendo uma forma mais genérica, mas só para compreensão, é o fato das pessoas elas não reconhecerem que desde a abolição, o negro não teve as mesmas oportunidades, da chegada do negro, né, da diáspora negra que veio do continente africano até o Brasil, os negros nunca tiveram a mesma condição de igualdade dos brancos. Tá certo. Então, e você vê assim que a questão do racismo no Brasil, ela tem aumentado, tem diminuído, a sociedade ela tem caminhado para uma compreensão melhor dessas questões? Como você vê, ou está ficando cada vez mais difícil? É uma boa pergunta. Há pessoas que têm opiniões diferentes que a minha, mas eu acho que mudou, né? Mas mudou pouco, porque, Guto, quando nós vamos pensar na questão do desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento econômico e também das subjetividades da população preta no Brasil, isso pouco avançou, né? Recentemente nós tivemos uma informação que diminuiu o número de homicídios, mas entre a população negra não diminuiu esses homicídios. Nós também tivemos uma informação publicada também pelo IBGE, da questão do desemprego. Quando você pega o desemprego, né, na faixa etária adulta, que vai de 18 a 28 anos, que é o maior índice de desempregados, desse geral, quando você faz esse recorte racial, são os negros que ainda estão mais desempregados, né, que não têm o emprego formal. Quando a gente pensa em outras questões também, quando você olha um cargo tido hoje como um cargo de grande expressão, vamos pegar o Supremo Tribunal Federal, nós não temos nem um negro, né? Então, tanto quando você olha quantitativamente ou qualitativamente, nós percebemos que esse racismo ele persiste, né? Talvez agora de uma forma muito mais acentuada, porque no Brasil sempre houve, né, o mito da democracia racial, e isso fez que por muito tempo nós acreditássemos que vivíamos numa harmonia, e isso cada vez mais, a gente, principalmente pelas redes sociais, é claro que as pessoas têm o direito de opinar, mas nós percebemos que dentro dessa opinião, muitas opiniões são incumbidas de conceitos racistas. Sim, e você trouxe esse termo, então, né, dessa questão da democracia racial, né?
E ele, acredito que uma grande obra, né, que trouxe muito, que serve como base para esse entendimento, seria a Casa Grande Senzala, né, do Gilberto Freire, onde ele colocava ali que, assim, mesmo em vários momentos ali, ele diz a respeito de casos hediondos, de racismo e tudo mais, existem vários episódios ali narrados por ele, mas em certo momento ele diz que a miscigenação no Brasil, ela acabou meio que por suplantar essas diferenças, acabava criando uma harmonia ali, que o desenvolvimento do Brasil ele era muito importante, ele coloca até essa miscigenação como algo até mais importante do que a vinda dos portugueses ou dos indígenas mesmo, essa questão dentro do Brasil, que é essa questão negra da miscigenação. Você vê que esse foi um aspecto benéfico para o Brasil, essa ideia de democracia racial ela não funcionou, ela maquiava algumas questões, como que foi? Primeiro que nós temos que fazer uma análise conjuntural, né? Uma análise conjuntural nós temos que pensar na obra do Gilberto Freire, né? O Casa Grande Senzala, que ele foi construído mesmo, né? Ele foi contratado nessa tentativa, né, de mostrar essa miscigenação, essa harmonia que havia. Quando eu estou falando de harmonia, havia uma aceitação, claro que os escravos passaram a ser aceitos na sociedade, mas eles nunca foram inseridos na sociedade. Quando se trazia, alguns autores vão dizer que essa miscigenação, né, que é presente, que dos casamentos interraciais, ela foi uma tentativa do embranquecimento da população negra, né? Um embranquecimento da população negra, até porque depois, a gente pode até trazer isso para o debate, depois vai se trazer num segundo período o pardo, né? Nos Estados Unidos não existe a cor parda, ou você é branco ou você é preto, né? Ou nos Estados Unidos, quando você diz raça, né? Ou você é ariano ou você é africano. E o branco brasileiro, se a gente for pensar nesse contexto, ele não tem essa origem ariana. Mas voltando a falar do Casa Grande Senzala, a importância dele é que hoje os estudos eles vão discutir se realmente houve essa harmonia, ou até que ponto houve essa harmonia, ou ainda mais, o quanto essa harmonia ela maquiou o racismo, né? Depois vou entrar nessa questão, nós vamos discutir sobre isso, falávamos fora do ar. Ela maquiou o que alguns autores vão chamar de racismo estrutural. Então porque até, assim, quando nós começamos a olhar, né, acho que foi isso que inspirou muito, talvez, até a cabeça do Gilberto Freire, porque ele se formou nos Estados Unidos, né, toda a formação dele foi lá, e lá ele viu uma segregação um pouco diferente, né, que era a questão assim, de se ter lugares para negros, lá, tinham partidos políticos que se diziam racistas mesmo, sim, abertamente e tudo mais, né, e ele falava que isso talvez não acontecia no Brasil, e ele via nisso uma harmonia, mas a seu ver daí entra nessa questão do estrutural. Aqui talvez não fosse algo público, mas era algo entranhado na sociedade, você vê dessa forma, né? Esse racismo estrutural, seria isso? Sim, me escapou o nome do autor agora, daqui a pouco eu lembro e passo para o nosso telespectador, mas é um sociólogo que ele vai estudar, inclusive Itapetininga, ele vai falar sobre o preconceito de origem e o preconceito de raça, né? Ele era itapetiningano ou não? Não, ele pegou como estudo de caso aqui. Como estudo de caso, Itapetininga. Posso estar errado, se alguém inclusive tiver outra informação, pode me trazer, eu estou buscando estudá-lo, né, para a gente entender qual foi o contexto, por que ele estudou Itapetininga, mas aí é um outro debate. Mas em resumo, ele vai dizer o seguinte, que no Brasil, e eu também um grande estudioso da época, ele vai dizer que no Brasil, nos Estados Unidos, o preconceito está ligado à origem, né? Então seria que a população estadunidense ela tinha o preconceito com o negro devido ele ter vindo da África, né? Eles não eram ingleses que migraram. Sim, sim. E no Brasil ele vai dizer que o preconceito, eu falei raça, mas é preconceito de marca, ele vai dizer que a marca do preconceito está por causa da pigmentação, né? Claro, hoje em dia isso não é mais parâmetro, mas para a época foi muito interessante essa discussão. Aí um outro autor
que é o Alberto Guerreiro, ele vai trazer isso que você está falando, dessa questão da miscigenação. Ele vai falar, ele vai chamar essa miscigenação de a patologia do homem branco. Né? Segundo o autor, ele vai dizer que nessa patologia do homem branco, aos autores que vão também escrever sobre as questões raciais, sendo na sua maioria homem branco, desses dois que eu citei, o homem negro é o Guerreiro, né, o Alberto Guerreiro, ele vai dizer o seguinte, Guto, ele vai explicar que a sociedade é como se fosse um organismo. Se nós estamos falando da sociedade, elas estão falando do organismo. E como nós estamos falando de uma patologia, nós estamos falando de algo que vai além do normal, né? E o normal para a sociedade, é esse padrão branco. Então, ele vai falar do ethos, que quando se vai estudar a questão negra, nós gravamos esse programa no dia 13 de maio, então nós vamos discutir a questão do 13 de maio. Na escola está representado o 13 de maio, o negro sendo açoitado. Mas não se fala do cotidiano dessa sociedade, o que acontecia nessa sociedade negra. E ele vai dizer que essa patologia do homem branco ocorre porque, de forma exógena, né, os modelos que vêm de fora do país, eles são absorvidos fortemente durante o Brasil colônia, e quando nós entramos já no Brasil República, sem uma universidade, sem trabalhos científicos, algumas verdades, né, ou algumas verdades não são contadas pelos que sofreram, né, os problemas do racismo. Então, muitas vezes, por exemplo, talvez não te incomode você olhar para um Supremo Tribunal Federal e você não enxergar um homem negro lá. Mas para a comunidade negra, isso faz uma grande diferença, porque quando se tentou fazer esse processo, você enxergar isso, você vai tentar não combater, que a miscigenação, se a gente está falando do organismo vivo como a sociedade, ela acaba sendo de forma natural, mas você vai enxergar que aquilo que os seus pares raciais, né, você não vai encontrá-los lá. E você não acaba tendo esta referência. E ao você não ter esta referência, acontece o que ele vai falar dessa patologia aí para o homem branco, que é uma normalidade. E tendo isso como normalidade, a tendência é que aquilo que ocorreu no passado, ele volte a se repetir no presente, né? E também volte a se repetir no futuro. E para o homem negro, ele vai acontecer que o homem negro, ele não vai conseguir, ele vai perder de forma violenta essa identidade, né? Porque a partir do momento que o homem negro ele está aqui, é colocado para ele a sua religião é tida como uma religião do demônio, vamos colocar assim. O seu modo de vestir é colocado como errôneo. Por muito tempo, o cabelo do negro foi enxergado como um cabelo feio, e você acaba se perdendo essa identidade. Só que hoje há uma alteração nesse quadro, vamos poder dizer assim, mas ainda de forma muito tímida, né, em doses homeopáticas, mas o negro ele vem a partir de si tendo essa identidade, porque quando se coloca, voltando à questão do pardo, ou a questão do mestiço, que o Guerreiro vai dizer, e aí eu concordo com ele, muitos negros se diziam, não, eu sou mestiço, eu sou pardo, para estar dentro de uma sociedade, para estar inserido dentro, ou dentro nunca, né, mas mais próximo a esse padrão. Para se aproximar mais. Para se aproximar mais, exatamente. Um padrão que olha, colocado. Se aproximar mais de várias formas, seja na vestimenta, culturalmente, como eu falei, é o modo que ele vai ser inserido. E assim, quando você vê assim, a respeito dessa questão, vi que você é uma pessoa que gosta muito de ler, de buscar esses grandes autores, assim, e assim, fora um pouco dos livros, assim, você vê a questão da música, a questão dos filmes e tudo mais. Existe um retrato correto hoje, você vê assim, do movimento negro, também das figuras negras da história e tudo mais, ou você acha que é algo que tem que se expressar muito mais hoje ainda no Brasil?
Eu acho que tem que se expressar muito mais. Eu acho que várias coisas, por exemplo, tem um tema que foi, se recorda, e está sempre em voga aí, que fala-se de apropriação, né? Eu não estou discutindo se a apropriação é errada ou não quando uma mulher branca veste um turbante. Aí eu estou indo para uma questão moral, que é muito uma questão individual. Mas é uma apropriação. Como também é uma apropriação eu chegar num restaurante japonês e tá todos pretos fazendo comida. Se tá errado, se é certo, é uma outra discussão. Mas aí essa é a apropriação. E dentro disso, eu acho que diversas coisas ligadas à cultura negra, a questão mesmo de você discutir as propriedades, né, as raízes do racismo, ela foi apagada. Na música, por exemplo, né, você pode... a capoeira, há pouco tempo, ela era criminalizada, né? Então, você vê como ocorreu uma distorção da história, e hoje, né, a população negra com acesso à informação, às universidades, ela acaba trazendo em pauta as suas verdades, né, ou aquilo que ocorreu dentro da sua história a partir do seu próprio recorte, não mais a partir de um recorte hegemônico. Tá certo. E a questão do racismo na internet hoje, né? Com essa abertura da internet, com o Facebook e tudo mais, todas as pessoas elas acabaram a ter um espaço ali para poder falar, para poder emitir suas opiniões e tudo mais, e isso, assim, o que ficava nas paredes das nossas casas, ela começou a circular pelo mundo todo, né? E como você vê, isso tem ajudado no combate ao racismo ou tem sido muitas vezes uma ferramenta que tem aumentado ainda o racismo no Brasil? Como diria o presidente Vicente Mateus do Corinthians, é uma faca de dois legumes, né? É uma faca de dois legumes. Porque se por um lado, né, algumas pessoas, né, nós não podemos generalizar, elas estão manifestando esse racismo, né, essas opiniões racistas. Por outro lado, eu sei que naquele lugar, olha, existe uma pessoa racista ali, eu não vou. Você não vai num lugar onde você não é bem quisto, né? Então, eu percebo isso. Então, e o contato também, né, das pessoas, às vezes um jovem negro hoje, ele consegue entrar em contato com pessoas, com palestras a respeito disso, muito mais profundas, através da internet, que ele não tem na escola dele. Aí é o segundo ponto, que é o ponto da informação, né? Exatamente. Vários desses autores que eu estou tendo contato hoje, eu não tinha. E quando eu vou fazer uma palestra, vou conversar com alguém que eu trago esses autores, ou trago tema que eu não sabia com 18, 19 anos, tem uma molecada hoje que já sabe, que já tem esse contato, né? O problema no veneno, como dizem o ditado popular, está na dose. Então o problema da internet está nisso. Se você souber usar a internet, os meios, as redes sociais, de uma forma no qual você venha se formar, que você venha se informar, é ótimo. E isso está sendo super benéfico, né? Está trazendo para a comunidade negra muito interessante. A comunidade negra, se você for comparar com outros grupos sociais, na minha opinião, também as pessoas discordam, eu sempre estou levando essa discussão, ela está atrás. Por exemplo, quando você pensa no movimento LGBT, hoje existe um turismo LGBT muito grande, né? No qual os LGBT, eu não sei se eu falei errado a sigla, também me perdoe, né? Sempre está mudando. Então, um turismo muito grande que vem atender, lojas que vêm exclusivos para atender esse tipo de público, né? Agora, para a comunidade negra, não. Porque nós ainda estamos um passo atrás, porque nós estamos nos apropriando para, a partir desse momento que nós nos apropriarmos, também criarmos aí redes também de acordo, claro, que venham atender aí as nossas demandas. E nós temos também, então, um recado a respeito dessa questão da internet, né? Então, você que utiliza na sua casa, você vê que ela pode, dependendo da dose e da forma que é utilizada, quando feito para se expressar o bem, para buscar o conhecimento e tudo mais, ela é uma arma muito poderosa, que poderá trazer muitos benefícios aí para a sua vida. E nós temos um recado para você da WFNet, então, você que procura a internet aí na sua casa.
WFNet, internet com velocidade e segurança para o seu negócio e residência. Planos de 15 mega por apenas R$ 69,90. E agora seu upload é o mesmo do download. E a promoção Wi-Fi grátis continua, mas é por tempo limitado. Aproveite! WFNet, Itapetininga. Muito bem, então temos aqui hoje Maurício Hermann falando com a gente a respeito desse tema tão importante que é a discussão a respeito do racismo hoje no Brasil, o racismo hoje também na nossa cidade aqui, né? Mas para continuar ainda a respeito dessa questão mais teórica, Maurício, você vê que muitas vezes esses grupos, tanto o movimento negro, o movimento LGBT, tudo, eles começarem a se fechar muitas vezes nas suas origens e tudo mais. Isso não representa talvez uma perda daquilo que nos une enquanto Brasil, enquanto brasileiros? Existe essa coisa, a partir do momento que você começa a se identificar mais com a questão racial, ou mais com a questão da questão sexual, né, das suas escolhas sexuais e tudo mais. Isso não, de certa forma, te desloca e te desliga um pouco da sociedade quanto o Brasil, assim, da identidade brasileira? Olha, eu não tenho propriedade para falar do movimento LGBT, sim. Mas o do movimento negro, o que eu acredito é que, muito pelo contrário. Você vai ser mais brasileiro. Você vai mais brasileiro, né? Você vai se reconhecer, ter a sua origem, né? Você vai entender a sua origem. O povo negro, ele não conhece a sua origem como brasileiro, né? Porque se você for pensar, em 1888 foi dada a liberdade, mas uma questão de cidadania nenhuma. E ao longo da história, a visão hegemônica sempre foi predominante, no qual ela escondeu as bases culturais do que é ser negro, o que significa, pouco. Até hoje, nós temos uma lei que fala que obriga, né, de uma certa forma, as escolas trazerem no seu conteúdo o contexto africano, que não é aplicado. Se você, do que nós conversamos hoje aqui, se você for conversar com um jovem negro da periferia, principalmente, ele não vai saber metade disso que ele está falando. O que eu estou falando aqui é inglês. Então, eu acho que, inclusive, há uma necessidade de nós negros hoje que temos essa formação, irmos para a prática e levarmos isso. E a partir de levarmos essa informação, nós vamos ajudar, contribuir para essa união nacional que você falou em prol de algo maior. Só que hoje o poder econômico, o poder hegemônico, ele traz as suas pautas, e ao ele forçar as suas pautas, a pauta da negritude ela acaba sempre ficando para trás, Guto, entendeu? E aí, de uma certa forma, se mantém essa questão do racismo, desse racismo estrutural. Eu vejo muita gente falar meritocracia. Meritocracia, quando nós começamos todo mundo no 0 a 0, beleza. Mas quando um já começa no 2 e o outro começa no 0, a diferença é muito grande. Você pensar 1850, a lei de terras em 1850, quando tivemos a lei de terras em 1850, já se flertava, né, com a abolição, uma abolição que foi também muito mais econômica pela pressão do capitalismo inglês, né? Do que por uma luta da própria negritude que não teria armas naquela época. A batalha era essa, não conseguia se combater. Aí, nessa lei de terras, as terras que negros eram próprios foram todas desapropriadas e dadas para tanto para imigrantes, nada contra os imigrantes, muito pelo contrário, mas a negritude ela foi esquecida nesse processo dessa lei de terras, né? E depois foi essa lei de terras que depois vai fazer, no segundo momento, esses mesmos proprietários de 1850 que viram os barões do café, que depois eles vão virar os industriais, hoje vão ser os caras das bolsas de valores, são ligados a essa questão mais neoliberal. E o negro não teve essa oportunidade, né? Ele não teve essa oportunidade. Então, é injusto quando se pensa, até acho que estava nessa questão das cotas, não sei se você ia perguntar, mas é algo muito interessante. Essa reparação
histórica é super importante. Essa reparação histórica em todos os países tidos, né, como desenvolvidos do primeiro mundo, de uma certa forma ela vem sendo feita ou foi feita. No Brasil foi-se negado. É negado isso porque nós negamos a nossa origem. Nós queremos apagar, vamos esquecer que houve todo aquele problema da escravidão, que depois acabou, entramos na abolição, agora está tudo certo, tá todo mundo junto, misturado, e não foi bem por aí que aconteceu. Tá certo, e nós continuamos aqui com esse papo, acredito que tem engrandecido aí cada pessoa que tem assistido, né, essa reflexão a respeito do Brasil, a respeito das nossas origens e a respeito da sociedade que nós vivemos hoje. Nós vamos para um mini intervalo, é um minutinho só, nós já estamos de volta então daqui a pouco com o programa Telescópio aqui para vocês. No programa Prosa desta semana estamos recebendo o empresário Carlinhos Feitienberg, uma figura que faz parte da história de Itapetininga e que tem uma das marcas mais conhecidas da nossa cidade. Programa Prosa, sexta-feira, 23 horas, aqui na TVI. Olá, estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Um programa delicioso com receitas gostosas. Aguardo você, Fofi. Um beijinho. Estamos de volta, hoje o programa Telescópio, dia 16/5, né? Nós estamos gravando no dia 13, aniversário de 131 anos aí da abolição da escravatura no Brasil. No entanto, o programa de hoje é transmitido para vocês aqui no dia 16 e nós recebemos Maurício Hermann aqui no nosso programa, ele que esteve à frente aqui da nossa bancada durante alguns anos aí, você de casa lembra com muito carinho, e também que esteve à frente também da Secretaria de Cultura aqui da nossa cidade, hoje trabalha na Junta Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal, ou seja, alguém sempre inteirado aí com as questões políticas da nossa cidade e que também tem um profundo estudo histórico, né, a respeito do racismo, a respeito dessas questões raciais no Brasil. Antes de voltar com ele, nós temos aqui uma notícia, então, para alertar você aí de casa, você que tem alguém aí que vai fazer o vestibular, ou você que vai fazer o vestibular ainda esse ano, para dizer para você que as inscrições para o Enem serão recebidas até o dia 17, ou seja, até amanhã. Amanhã é o último prazo para fazer sua inscrição. O pagamento ele pode ser realizado até o dia 23, mas a inscrição pela internet é só até amanhã. Então, dia 17 de maio, a inscrição custa R$ 85,00 e deve ser paga entre os dias 6 e 23 de maio nas agências bancárias, lotéricas e correios. Então, a atenção precisa ser muito, muito grande para essa questão, porque não vai ser prorrogada essa inscrição do Enem, tá bom? Então, é necessário entrar no site com o exame, site do exame, e informar o número do CPF e do RG. Será criada uma senha de acesso que também permitirá verificar o cartão de confirmação e os resultados do candidato. Também é preciso ter um número de celular e um e-mail válido para que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que organiza a prova, envie os comunicados para você. Então, lembra aí o pessoal, você que tem alguém aí na sua família que vai prestar o vestibular, verifica com ele se ele fez a inscrição do Enem, porque é só até amanhã, tá bom? E nós voltamos aqui então esse papo com o Maurício, ele que está trazendo para a gente aqui muitas informações a respeito desta luta, né, desse tempo aí histórico. E eu queria colocar agora um pouco um contraponto aqui, Maurício, a respeito dessas questões do movimento negro, a atuação dele no Brasil, né? Tem um professor de filosofia chamado Paulo Cruz, ele que foi vencedor do prêmio da Ordem de Mérito Cultural de 2017, onde ele faz algumas críticas, em nenhum momento ele faz a crítica à questão do racismo em si, mas há a questão da esquerda ter aparelhado ideologicamente, ele chama dessa forma, né, o movimento racista, que ele diz que, de certa forma, eles abriram uma porta de entrada, mas nunca uma porta de saída, seria algo que vai, até nas palavras dele, né, que sempre fica criando um clima de ressentimento e vitimização e não pensa em propostas para a juventude negra, para que se saia disso assim. Você, olhando para essa questão, como você enxerga, Maurício? Existe alguma crítica que você vê no movimento negro hoje? Antes de só responder a sua pergunta, no começo do bloco passado eu tinha falado de um livro do escritor, né, que ele vai estudar o preconceito de origem e o preconceito de marcas, e tem como estudo de caso Itapetininga, é o professor Horaci Nogueira. Tinha escapado da memória aí, agora eu via então, Google. fica o pessoal de casa aí poder pesquisar também, dar uma olhadinha a respeito aproveitei disso, né? No intervalo, vi no Google aqui.
esqueci o nome do professor, mas é o professor Horaci Nogueira e vale a pena entender a obra. Sobre a fala do professor, quando você for pensar, por exemplo, aparelhamento por parte da esquerda, eu não entendo, na verdade, o que quando as pessoas falam, o que é aparelhamento. O aparelhamento está a partir daquele momento do que eu não faço parte de um grupo. A esquerda teve avanços interessantes quando a gente pensa no Brasil, por exemplo. Simbolicamente, o Lula, ao colocar o Joaquim Barbosa como, na época, como no STF, para a população negra, isso foi super positivo. Agora trazendo no campo de... isso eu já não estou falando no campo das subjetividades. Agora você no campo prático. Objetivo, né? Objetivo. Ao você trazer uma política de cotas... De forma nenhuma houve uma questão de vitimização por parte desses negros que entraram ou dos negros que vão utilizar dessas cotas. Muito pelo contrário, há uma grande quantidade de resultados, igual, por exemplo, nós estamos vivendo um momento aí de uma briga ideológica relacionada à ciência, à questão da narrativa. Quando se pensa na comunidade negra, dessa população negra que entrou na universidade, proporcionalmente o número de artigos publicados, de participações em congressos é muito maior do que a população branca. Proporcionalmente, eu estou falando, não quantitativamente. Esse aparelhamento do Estado, eu não consigo... enxergar, porque nunca foi uma luta, por exemplo, de alguns partidos, você discutir a questão racial, porque parte do princípio para esses partidos que não existe o racismo. Então, uma pessoa que vai falar que não existe o racismo, como é que ela vai propor uma luta contra o racismo, né? Essa pessoa, ela tem, a partir do momento que ela enxerga essa normativa, né? Ela acha que isso é normativo. Agora, a esquerda, de uma certa forma, ela acaba não cooptando, mas acaba caminhando junto com o movimento negro, porque é uma luta no qual há alguns pontos que há convergência. Por exemplo, não sei se você se recorda, nas últimas eleições, o Negro Belchior, que ele é do PSOL, ele foi candidato a deputado federal, né? Não ganhou por 1.000 votos e tal, assim. Mas ele questionou no próprio partido dele por que uma mulher, né, branca entrou com ele na disputa. Os dois não tinham cargos eletivos. Ela recebeu um valor maior do partido do que ele. É feita essa discussão, né? Eu tenho as minhas críticas também ao movimento negro, né? Eu acho, por exemplo, que o movimento negro dialoga muito forte na capital, dialoga muito nas grandes capitais, mas não desce no interior, onde no interior o preconceito é muito forte. Só que às vezes é que a gente vive num momento tão extremo, não é porque eu faço parte do movimento que eu não posso fazer a autocrítica, né? Talvez faltou, né, respeito, não conheço o trabalho do professor, mas também faltou a ele fazer essa autocrítica, né? Não existe essa vitimização, muito pelo contrário. Quando nós estamos falando de trabalho, né, peço licença às mulheres, mas a minha esposa outro dia me contando sobre uma autora também que falava que quando a mulher agora vai trabalhar, foi discutida, muito colocada essa discussão, as mulheres negras já trabalhavam, já sempre trabalhavam. Então, independente da esquerda estar ou não junto com o movimento negro cabe fazer a crítica. E como atores sociais, se nós somos atores sociais, claro, a partir do momento que se está no governo, igual, por exemplo, eu acho que eu sempre cobrei, posso falar por mim, mas eu vejo colegas que, na época que o governo, não vou dizer nem de esquerda, que na minha opinião são apenas progressistas, estiveram no poder, como o caso do PT, pouca cobrança
foi feita. E também pouca cobrança tem, que hoje nós temos, né, também a lei que em alguns estados é permitido que se tenha cotas em concursos públicos. Por que ninguém foi brigar lá do movimento negro? Houve pouca mobilização para brigar com o governador Geraldo Alckmin. Então eu acho que são essas coisas, essas críticas que a gente tem que fazer. Mas essas críticas também, elas têm que ser fundamentadas, né? Porque senão a crítica pela crítica, ela acaba de uma certa forma muito prejudicial. Isso, e assim até, para continuar um pouquinho só mais nessa questão desse contraponto dele, né? Ele disse que uma das questões foi que o movimento negro, ele trocou grandes e célebres pessoas do passado, dentro de todo o movimento abolicionista e tudo mais, pela figura de Zumbi, sabe? Que ele falou que é uma figura mais fácil de você colocar como um ideólogo, como uma figura social, do que você apresentar mesmo pessoas que tiveram uma trajetória ali dentro, que conseguiram, né? Ele até cita, né, a pessoa do André Rebouças, que foi um engenheiro também abolicionista muito célebre na época. Depois ele coloca a pessoa de Luiz Gama, o Machado de Assis mesmo, né, o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, Cruz e Souza, um poeta que foi fundador do simbolismo no Brasil. Ou seja, ele fala assim, essas pessoas muitas vezes elas não são trabalhadas pelo movimento negro e fica se trabalhando muito a figura de Zumbi, né? Que ele fala que aparece mais como um líder político do que exatamente uma expressão de uma grande pessoa, que seria uma grande pessoa negra, né? Aí o autor ele mostra um desconhecimento de causa muito grande, né? A gente percebe que ele não frequenta o movimento negro. Talvez se você for pensar de uma forma de mídia, tudo bem, é super utilizado, porque o Zumbi ele tem uma simbologia ou uma subjetividade muito forte. Né? O Zumbi, tem aquele papo, o Zumbi tinha escravos. Ele tinha escravos num outro contexto, não num contexto de diáspora, que está certo ou errado, é uma outra discussão, mas não os navios negreiros são a pior invenção do ser humano. E, voltando a essa questão que o professor trouxe, né? O Luiz Gama, pelo menos nos grupos que eu participo, o Luiz Gama, ele é super bem comentado. Quando você for pensar, eu citei se você for pensar o Alberto Guerreiro, que eu citei para você agora há pouco, que vai falar, né, patologia do homem branco, ele é o responsável hoje por muita dessa estrutura que nós temos da administração pública. E ele não é citado também pelos brancos. Eu acho que a crítica que ele faz, eu acho que nesse ponto não tem fundamento, porque a impressão que eu vejo é que ele não transita entre o movimento negro. Não, ele não transita. Claro que se você não transita, é a mesma coisa. Eu não sei o que ocorre no movimento LGBT, ou no movimento feminista, porque eu não transito lá dentro. Então ele acaba, de uma certa forma, inferindo uma opinião que muito mais leva o ódio do que propriamente a formação. Abdias do Nascimento é fantástico. O teatro negro, não sei se você já estudou ou já leu alguma coisa sobre isso, leia, é uma história muito bonita. O próprio partido, o Partido Negro, né, que a tentativa de se formar um Partido Negro nos anos 30 por Getúlio Vargas foi extinto. Né? Há bastante literatura, talvez esta divulgação do Zumbi é uma questão simbólica para que os negros enxerguem, né, nessa batalha, como que ele conseguiu as dificuldades. E essa discussão, eu estudo quilombo, né? Eu sou um pesquisador de quilombo, adoro quilombo. E quando você vai pensar em Palmares, se você for pensar a estrutura que o Zumbi conseguiu montar dentro de um contexto muito desfavorável, isso faz dele um grande líder. Só que os grandes líderes têm tem também os seus problemas, né? Traz ao Zumbi uma perfeição exigida que nenhum outro líder histórico teve. Então eu acho que é isso, eu acho que faltou, acho que para ele entender mais que o movimento negro trabalha e muito esses autores. Essas outras figuras e tudo mais, também, né? E outras figuras, Machado de Assis, Milton Santos, que é o maior geógrafo brasileiro, né? E o movimento negro traz
demais, apesar que o objeto de estudo dele era, né, ligado à geografia, mas ele também tem contribuições importantes. E aí é o que eu falo para você, que a questão é normal, igual hoje, né? Eu agradeço você estar aqui, ano que vem, se você me chamar, eu vou estar aqui, né? Ou outra pessoa me chamar para falar do 13 de maio, mas nós negros podemos falar de outras coisas também, você pode vir chamar. Dias, né? E você auto se questionar, porque olha, peraí, não veio uma moça negra falar de saúde, não veio uma moça negra, né, quebrar essa normativa, entendeu? Eu acho interessante isso. Aí, a hora que nós estivermos quebrando essas normativas, nós vamos trazer esses outros autores também. Muito bem. E você vê assim, com a eleição do Bolsonaro assim, no Brasil, ele representa, de certa forma, uma mudança de norte nessa questão racial, principalmente de políticas públicas e tudo mais, você vê dessa forma? Eu vejo que com esse novo presidente, né, os poucos avanços que a comunidade negra ela teve, elas vão estacionar ou, se não, perder, né? Recentemente, por exemplo, quando o corte das bolsas, né? Novamente eu pego, quando se fez esse corte, quem são os mais atingidos? Quem são nas universidades aqueles que mais utilizam das bolsas? Os negros, né? Não há uma perspectiva, uma leitura dele a partir de um contexto neoliberal. Vou falar assim, não há uma leitura dele a partir de um contexto neoliberal para a questão racial no Brasil. Não vou nem discutir ser ultranacionalista ou outros, como dizem, que ele flerta com o fascismo. Quando se está falando no neoliberalismo, o atual presidente, ele não flerta com isso quando se pensa as políticas para as comunidades negras. Como também ocorre nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, o Donald Trump, ao contrário do que muitos pensam, ele não é um neoliberal na essência, né? E mais um capitalista mesmo, né? Agora, no caso do presidente do Brasil, não, ele não chega a pensar construir neoliberalmente, que é a política dominante hoje no mundo, o desenvolvimento para os negros do Brasil. E assim, o Brasil sendo um país de predominância, né, negra e assim, e tendo um presidente que foi eleito com a maioria de votos, vamos dizer assim, com relação ao outro candidato, né? Que sempre tem muito disso, tem muita gente que não vota na eleição, né? Mas assim, com relação ao outro candidato, ele venceu esse candidato, ou seja, ele conseguiu, de certa forma, chegar a esse público, ele conseguiu chegar a esses eleitores, né? Perfeito. E você vê assim que talvez a pasta dele, que era uma pasta de segurança, ela preocupou mais a população negra muitas vezes, que muitas vezes sofre mais com a questão da violência, do que a questão racial em si? Olha, essa pergunta é bem complexa, daria até um programa só para a gente discutir sobre isso. Recentemente eu participei num debate que foi mais ou menos isso. Mas quando a gente vai pensar na questão da... Eu lembro até da fala do Mano Brown, né, que falou que talvez a esquerda ela perdeu um pouco esse contato e o Bolsonaro trouxe essa questão mais da violência, que era o que atingia a periferia. A periferia hoje é outra, né? Eu vejo muita gente falando assim, até o pessoal falando, não, falta aos partidos políticos fazerem trabalho de base, né? Quando você pega nos anos 80, o Brasil, quem fazia esse trabalho, continua fazendo, né? São as igrejas, só que elas não davam conta daquilo que houve. Aí depois, né, queira ou não as pessoas admitirem, mas quando o Lula ganhou, ele mudou um pouco esse espectro da periferia, né? Mudou através do consumo, mudou através aí, né, da valorização do salário mínimo e trouxe programas sociais também, CRAS, CREAS. Essas coisas mudaram um pouco esse espectro da periferia, que ela ficou menos dependente, vamos colocar uma aspas. Porque... Virou mais classe média, você diz assim? Não classe média, Guto. Me escapou. Ela ficou menos dependente de partidos políticos, né? Ou de igrejas. Antigamente, você pegava nos 80 uma pessoa com um problema psicológico, ou você buscava na igreja alguém que indicar um médico para fazer o tratamento, ou você ia num partido. Hoje não, hoje você tem um CRAS, um CREAS, né? Drogas, mesma coisa. Então, isso mudou um pouco.
E quando você pensa na questão da segurança pública, a população não entendeu que a segurança pública é uma tragédia porque nós falhamos na questão social. É uma opinião minha, né? Eu acho que muitos, claro, pensam diferente. Ninguém nasce bandido, né? Algo fez ele se tornar bandido, né? Então, quais as experiências que estão tendo no mundo? Só que a sociedade, claro, ela estava cansada. Ela estava cansada, com medo, com uma insegurança, principalmente quando você pensa nas periferias. E também a própria mídia, eu acho que ela evidenciou muito um banditismo, falando um banditismo, não uma bandidagem, um banditismo muito maior do que propriamente ele existe, né? Então, e a esquerda sempre teve dificuldade de discutir segurança pública. Essa é a crítica que eu faço à turma da esquerda, sobre isso. Ela sempre não teve nesse debate. E foi o debate da segurança, o debate da corrupção e também o próprio crescimento, o desemprego, no qual o PT... econômica, né? A questão econômica, no qual o PT não reconhece... Não só o PT, mas hoje também eu acho que o próprio governo vai cair nesse mesmo erro do PT, de não reconhecer que a questão econômica é uma questão mundial, que vem afetando fortemente a periferia do capitalismo. Então, ao não reconhecer isso, o PT perdeu muito e foi também o que, sem dúvida, fez o atual presidente ganhar a eleição. Tá certo, e nós temos também um recado para você que está em casa, né? Você que acompanha com a gente, tenho certeza que o papo está muito bom e você tem aí enriquecido muito aí o seu conhecimento, a sua discussão aí a respeito do racismo, mas nós temos para você um recado aqui de um restaurante aqui da nossa cidade, que sempre apoia muito, que está sempre junto aí com as questões importantes aqui da Itapetininga, que é o restaurante Vila Rosa, para vocês. Muito bem, olha só que maravilha aí. Sempre muito bem atendido lá no pessoal do Cássio e toda a equipe lá, também toda a variedade que ele apresenta, né, para você, para toda a sua família poder degustar aí de um almoço muito bom nesse dia de hoje, aí nessa quinta-feira. Então, Maurício, continuando aqui a respeito dessas questões, agora trazendo mais para o âmbito municipal, né? Você teve essa oportunidade de estar à frente da Secretaria de Cultura aqui da nossa cidade e tudo mais. Deu tempo de fazer alguma coisa nesse sentido, você diz assim, no sentido de conseguir trabalhar essa questão do racismo em nível municipal? Muito pouco. Um ano, né, foi um prazo muito curto. Eu não consegui desenvolver muitas coisas. Até para formar uma equipe já é muito corrido, né? Piscou, acabou e havia uma demanda muito grande na época, que era a reabertura, né, do Centro Cultural, e como também, né, eu sou funcionário e recebia ordens dentro de um projeto. O que eu consegui, que eu acho que foi muito legal, uma atividade que nós fizemos, junto com a professora Eleni Souza, acho que você já entrevistou ela, ou quem entrevistou foi o Quirino. Eu acredito que não foi o Quirino. Fica o convite, ela fala sobre danças afros, é bem bacana, para vocês convidarem ela aí, tá aí a dica. Nós fizemos, na Semana da Consciência Negra, nós fizemos uma atividade no qual nós trouxemos diversas manifestações negras para dentro do Centro Cultural, porque o Centro Cultural é um prédio centenário, né? Possivelmente ele foi também construído pela mão de obra escrava. E a ideia era essa, né? Trazer essa ideia de pertencimento para muitos da comunidade negra, que por mais que seus antepassados trabalharam fortemente na construção lá, eles acabam não se apropriando daquilo, né? Aí esse foi o que eu consegui fazer, né? Mas já fiz um outro projeto aqui também, falando do Horaci Nogueira, fiz com a comunidade negra lá da Vila Santana, no qual nós escolhemos, né, eu e a minha esposa selecionamos algumas frases do Horaci Nogueira e
Eu levei, majoritariamente eram os negros da periferia de Itapetininga para um estúdio fotográfico. Muitos nunca tinham pisado no estúdio fotográfico. Aí fizemos as fotos, né? E aí abrimos essa discussão de uma apresentação, quem era Horácio Nogueira, a importância desse trabalho, mas eles contextualizando o que eles enxergavam a partir de uma visão dos negros e das negras da periferia. E nesse trabalho do Horácio você disse que ele cita Itapetininga, né? Sim. E como que você vê assim, essa questão histórica do racismo em Itapetininga, assim, junto com o pensamento dele e também com aquilo que você pôde experimentar, vivenciar aqui na cidade? Nossa, isso é bem bacana também. Até me convido numa próxima vez para vir aqui para a gente falar só sobre o livro do Horácio Nogueira. Mas em resumo, a gente pode dizer o Horácio Nogueira, ele vai estudar, ele vai perceber uma grande movimentação. A partir de 1940 vai se fazer um recenseamento, né, das pessoas. E ele vai perceber um fluxo muito grande da saída dos negros de Itapetininga, muito para nossa vizinha aqui, cidade de Tatuí, a cidade de Tietê. Esse movimento também ele percebe que ele já havia ocorrido no período pós-abolição. Itapetininga é o maior território, né, o terceiro maior município do estado de São Paulo, né, o maior território aqui da região, onde havia uma grande quantidade de terras. E, como eu disse, novamente o negro teve excluído, né, dentro desse processo. E em Tatuí, mesmo com o fim da escravidão, segundo os estudos, eles mostram que a oportunidade de trabalho, trabalhos com maior dignidade, estavam nessas cidades. Então, os negros itapetininganos, muitos deles acabavam migrando, né, de Itapetininga para a cidade de Tietê. E aí que ele vai discutir, vai entender a partir dessa migração que ele vai dizer que vê que isso se repete, não só de Itapetininga, Tatuí, Tietê, mas de outras cidades menores para outros polos um pouco maior. Ele vai dizer que essa repetição entra naquilo que eu falo para você do preconceito de marca, né? Que no Brasil o preconceito está na marca e nos Estados Unidos na origem, mas depois isso acaba, né, essa teoria acaba caindo por terra, mas quando a gente se pensa na marca, né, do negro, dessa pigmentação, muitas coisas são utilizadas. E aí é que ele vai concluir que, por amostragem, vamos dizer assim, que esse é um processo que ocorre não só na nossa região, mas em todas as regiões que havia uma grande quantidade de escravos. Porque se Itapetininga tem uma grande quantidade de terras, ela tinha uma grande quantidade de escravos. Não tão grande, até porque nós não tivemos em Itapetininga uma produção significante do café, né? Então esses negros iam migrando, eles iam subindo para os locais onde haviam essas lavouras de café e eles tinham uma possibilidade melhor de vida. Uma possibilidade financeira melhor nesses lugares, né? Uma financeira melhor de vida. Então, muito obrigado, Maurício. Assim, o programa, acredito que até passou rápido aqui, porque é um tema muito grande, muito que dá para se desenvolver muitas coisas. Fica aqui o convite, então, para trazer mais sobre esse tema. E também vai sobre outros temas, né, a respeito da nossa cidade aqui. Você que é sempre um atuante aqui em várias frentes da nossa cidade. Então, muito obrigado pela sua presença. A casa está sempre aberta aqui. Eu sei que para você vir aqui para a TVI já é algo que está de casa, né? Se sente muito bem-vindo aqui. Mas então, muito obrigado por tudo. E se você quiser deixar agora uma mensagem final aqui para as pessoas e também perguntar para você a respeito de um grupo de estudos. Existe alguma coisa aqui em Itapetininga? Existe algum grupo que alguém queira se aprofundar mais nisso, poderia participar? Como que é? Deixa eu agradecer então. Primeiro, vou agradecer, Guto, seu convite, Samuel, Lalo, João, toda a equipe da TVI aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com a população esse assunto de extrema importância. Peço que todos façam a reflexão, principalmente nesse momento difícil que nós vivemos, no qual parece que é impossível você trocar ideia com aquele que pensa diferente, que aquele que pensa diferente é esquerdopata, que é coxinha, não sei o quê. A gente tem que construir mesmo nas diferenças. Construir nas similaridades é muito fácil, mas muito prejudicial, porque o processo acaba sendo muito homogêneo. Mas nas diferenças, os projetos da pluralidade sempre vão
que chama Grupo Mestre Florenço, né? Nós estamos começando aí os trabalhos, né? Nesse grupo que o Mestre Florenço... Dá para falar rapidinho quem foi o Mestre Florenço? O Mestre Florenço, em resumo, depois vocês pesquisam aí, ele foi um negro arquiteto que ele foi responsável, entre as diversas obras aí, pela construção da loja maçonaria, da loja Firmeza, da maçonaria. No Rosário ali? E a própria Igreja do Rosário, né? Olha só. E ele também tem uma morte misteriosa e tal, mas vale a pena... então, em homenagem ao Mestre Florenço, outra hora também podemos conversar sobre ele. Então tem esse grupo, e a ideia é que se façam esse grupo de estudo. Assim que a gente tiver formalizado, daí eu vou ligar o Guto, a gente pode aí falar sobre o que é o grupo Mestre Florenço, então daí vai ter esse grupo para a gente que faça a discussão. Parabenizo você mais uma vez aí, pelo trabalho, pelas conduções à frente do programa Telescópio, e aí na TVI, como eu dizia, a TV que conta a nossa história. Muito bom, muito obrigado, Maurício. Então, você de casa que nos acompanhou também, o nosso muito obrigado. Agradecemos muito aqui a sua companhia nesse dia de hoje. O Telescópio de hoje fica por aqui, mas o Telescópio volta amanhã, sexta-feira, então véspera aí de fim de semana. Então, que você possa estar com a gente ao meio-dia, nós voltamos amanhã. O Telescópio de hoje fica por aqui, até amanhã e um grande abraço para você.